Shalom, amados. Sou o pastor Rick Soares do canal Despenseiro da Fé. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever no canal, tocar os sininhos das notificações e deixar aquele like para abençoar o nosso projeto. Você é muito bem-vindo ao nosso canal. Que Deus vos abençoe. Shalom. Shalom, amados do YouTube. Eu, pastor Rick Soares, estou de volta para trazer o conteúdo ao seu coração. Estive alguns dias sem estar postando por motivos de saúde, mas agora, Deus dando-nos graça e abençoando a nossa vida, estou aqui novamente para trazer a mensagem e a palavra de Deus ao seu coração. Por isso eu quero compartilhar com vocês sobre um tema muito importante dentro da palavra de Deus, que é a evangelização. E nós vamos falar do primeiro evangelista nato que Deus levantou nas Escrituras. E você vai fazer sobre ele. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, versículo 26, que diz assim o texto: O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te, vai para o lado do sul, a caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e este se acha no deserto. E ele se levantou e foi. E eis que o etíope, eunuco, alto oficial, Candace, rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vindo lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-se deste carro e acompanha. Correndo, Filipe ouviu ao ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Quem era Filipe? Filipe era um evangelista, diácono, separado para a obra de Deus. Mas ele fez tanta obra do Senhor quando saiu ministrando a palavra de Deus, quando ele saiu de Jerusalém, porque a ordem de Jesus era que do povo ali, que os apóstolos e mais as outras pessoas que estavam ali conhecendo a palavra de Deus, eles fossem batizados com o Espírito Santo, e depois disso teriam que sair para pregar o Evangelho. Mas ali conformados, e muito alegres por causa do batismo, por causa do apreço do Espírito Santo, que foi tão grande o derramamento de poder, eles ficaram acomodados. E Deus levantou Saulo de Tarso para perseguir a igreja, para perseguir os apóstolos, para perseguir aqueles que eram discípulos de Cristo. E eles foram se dispersando. Tirando os apóstolos, muitos foram dispersados. E Filipe foi um deles. Estava num lugar, no versículo 4, capítulo 8, versículo 4, diz assim: eternamente foram dispersos e iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhe a Cristo, e as multidões entendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíram gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Então, Filipe, ele saiu evangelizando, pregando a palavra, fazendo a obra de uma maneira poderosa, estava num grande avivamento. Mas o Espírito de Deus chega diante de Filipe e fala: Filipe, olha, é necessário que você saia desse avivamento, e você precisa ir a um certo lugar para pregar a minha palavra. E Filipe, ouvindo o Espírito de Deus, ali o anjo do Senhor, falando a Filipe, e ele sentiu também a presença quando o Espírito Santo falou ao seu coração, e o anjo lhe deu conformidade com aquilo que ele estava sentindo, falou: dispõe-te e vai para o lado do sul, porque lá eu quero fazer uma obra. E diz a história, dentro das Escrituras, que um certo homem, ali um certo oficial da rainha etíope, que estava ali indo adorar em Jerusalém, ele recebeu, estava lendo a palavra de Deus no livro de Isaías. E ali Filipe foi se aproximando, porque o Espírito Santo lhe disse: olha, vá e se aproxime do carro. E ele começou ali a dialogar
com aquele etíope, começou a falar com aquela vida. Olha que coisa importante. Se Deus precisar mudar a história, se Deus precisar te tirar de um grande avivamento para que você anuncie a palavra de Deus a uma pessoa, você tem que dar ouvido à voz de Deus. Você tem que fazer a vontade de Deus, porque esta é a vontade que o Senhor tem colocado sobre a sua vida. Por isso, missões é importante. Hoje não se fala, parece que as pessoas se esqueceram da importância de missões. Missões é importante, porque através da missão você acaba anunciando o Evangelho, falando do amor de Cristo, dizendo que realmente Ele vive e cumprindo a palavra dEle. Muitas vezes não é do modo que a gente gostaria. Muitas vezes as pessoas acham que pregar missões é apenas estar no púlpito, é apenas estar num lugar cheio de pessoas, ali como uma igreja. Não, missões é em qualquer lugar. Eu quero dizer que missões é você poder anunciar o Evangelho de Cristo a uma pessoa que tanto precisa, que tanto necessita. É anunciar o Evangelho àquele que mais necessita naquele momento, que está passando por uma adversidade. Quantas e quantas pessoas precisam de uma palavra amiga? Quantas pessoas precisam de uma palavra de ajuda? Quantas pessoas não precisam de uma palavra de ânimo? Quantas pessoas estão dissoladas por causa vivendo neste mundo tão difícil, nesse mundo com tantas adversidades, e ele precisa ali de uma palavra de ânimo para poder levantar, para poder continuar a sua jornada. Você tem essa palavra, porque a palavra do Senhor está sobre a tua vida. Você tem a palavra de ânimo, você tem a palavra, porque somente Jesus, Ele tem o poder de restituir a vida, poder de anunciar as boas novas, que é o Evangelho. O Evangelho serve para anunciar boas novas, e muitas pessoas estão precisando de boas novas. Aqui este eunuco precisava, ele estava lendo, mas não compreendia as Escrituras, mas precisava de alguém para interpretá-la. E Deus enviou Filipe, o evangelista, para poder anunciar a ele acerca do Messias. E aqui no versículo 30, diz assim: correndo Filipe, ouviu-lhe ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Você compreende aquilo que você está lendo? Você compreende o que está acontecendo sobre a sua vida? Você compreende aquilo que está lendo, está diante aos seus olhos? Ora, e ele respondeu, o eunuco: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. E na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique, em que se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Ele estava lendo Isaías 53, ele estava vendo sobre o sofrimento do Messias, e Jesus acabava de ser ressurreto, Jesus acabava de subir ao céu. Filipe estava cheio do poder do Espírito Santo. Eu quero dizer que desde o dia em que Filipe se encheu da graça e o Evangelho começou a ser anunciado, foi importante para que a sua palavra fosse levada aos corações. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo agora, eu quero dizer que desde o momento quando eu aceitei a Jesus, em 1993, e eu desci as águas, continuo com o mesmo fogo espiritual, anunciando aquele que é autor e consumador da nossa fé, aquele que tem todo o poder e autoridade, aquele que tem o poder de transformar, restaurar, edificar, aquele que tem o poder de mudar a história. É esse Cristo Jesus, porque Ele vive e reina. É Ele que tem o poder de transformar todas as coisas sobre as nossas vidas. Se você que está me ouvindo, você que está assistindo este vídeo, a mesma palavra digo, as palavras que ali o eunuco estava lendo. Olha, ele como um cordeiro mudo não abriu a sua boca. Jesus não reclamou, Jesus não murmurou por passar por uma adversidade tão grande. Jesus, ele se entregou de maneira, com amor, com um carinho tão grande, porque Ele te ama. Ele sabe que você é importante.
Ele sabe que você tem uma alma importante. Ele sabe que você é importante para Ele. Eu sou importante. Todos nós somos importantes. Por isso, Ele não abriu a sua boca, mas cumpriu, porque era necessário um sacrifício, e sacrifício com remissão de sangue para expiar os pecados. Por isso Ele é o leão da tribo de Judá. Por isso Ele é o Cordeiro Santo que morreu na cruz do Calvário, que foi servido como sacrifício santo e perfeito para te dar a salvação, para me dar a salvação, e por isso hoje somos salvos em Cristo Jesus. No seu sangue derramado na cruz do Calvário, na qual tem o poder de curar, transformar, renovar, até hoje é lembrado. E é por isso que quando Ele vier em bodas, quando nós formos estar com Cristo, com certeza nós vamos participar da grande ceia junto com o Senhor, porque Ele é fiel. Olha que coisa tremenda. Então, no versículo 34, então o eunuco disse a Felipe: peço-te que me expliques, e a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de um outro? Então Felipe explicou, e começando por esta passagem da escrita, anunciou-lhe a Jesus. E seguindo deles o caminho afora, chegaram a um certo lugar onde havia água, e disse o eunuco: eis que a água, o que impede que seja batizado? O que impede de ser batizado? Pastor, será que é necessário? O que impede de eu ser batizado para que eu possa ter a salvação? Batismo salva, pastor? Não, batismo, ele é cumprimento da palavra. Para que você possa ser batizado, você tem que reconhecer que você é um pecador e que Cristo é sobre a sua vida, e você desejar que Cristo possa te remir dos pecados. E o batismo será ali, simbolicamente, a morte para o mundo e ressurreição para Cristo. Uma nova criatura, um novo pensar, um novo agir, um novo mover, um novo viver, uma maneira nova de você poder estar situado e sincronizado como espiritual com aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Filipe respondeu: é lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, e ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando-o além, a evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então, Filipe tinha uma missão muito grande como missionário. Foi ali para anunciar o evangelho apenas um homem. Olha que coisa tremenda, mano. Apenas um homem foi batizado, reconheceu, aceitou a Jesus como seu único suficiente Salvador e teve uma nova história. A história não conta muito sobre a história, sobre a vida dele, mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu tenho certeza que este homem, ele mudou o lugar onde ele voltou, que era a sua terra de origem, que era a Etiópia, que era o lugar aonde com certeza ele deve ter falado do Evangelho e do amor de Cristo. Eu quero dizer para você, meu amado, que o Evangelho ele purifica, que o Evangelho ele transforma, o Evangelho ele nos dá uma nova visão de vida, de plano, e eu sei muito bem que somente Cristo pode transformar as nossas vidas, somente Jesus pode anunciar através da sua palavra e transformar a vida, seja ele de quem for. Eu não estou aqui para discriminar, eu não estou aqui de maneira nenhuma para julgar a ninguém, porque eu não sou juiz. O justo juiz é Jesus, e ele, como justo juiz, terá o poder de julgar, mas não agora, porque por enquanto ele é o seu advogado fiel. Ele é o advogado que vai advogar a sua causa. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é o motivo que você está assistindo esse vídeo. Talvez você esteja entristecido por alguma situação na sua vida, mas eu quero dizer para você, existe um Deus sobre a sua vida, um grande advogado, Cristo Jesus, que será um grande juiz, que naquele dia julgará a todos pelas suas atitudes. Mas antes de mais nada, ele morreu por você, ele está sobre a sua vida. Se você crê nesta palavra, se você crê naquilo que está escrito, com certeza você será um grande vitorioso.
ou uma vitoriosa. Eu quero dizer para você neste momento que Jesus te ama de uma maneira poderosa, que o Senhor tem um grande apreço pela sua vida. Não desista dela, apenas acredite, porque o Senhor, Ele é sobre a sua vida. Jesus te ama e eu também. E por isso estaremos aqui, sempre anunciando a palavra de Deus, para que possa confortar o seu coração. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, toque os sininhos das notificações e deixe aquele like, amado, para abençoar o nosso projeto. Deus tem estado sobre a sua vida. E eu quero dizer mais, esses conteúdos são evangelísticos. Envie para o seu amigo, envie para a sua amiga, envie para o seu familiar e fale do amor de Cristo. Deixe Jesus chegar aos corações, tá bom? Jesus te ama e eu vejo você no próximo vídeo. Shalom, até o próximo vídeo.